Olá, querido ouvinte do Papo de Tênis, aqui é o Vini Duarte mais uma vez, para falar agora, né, nós vamos gravar esse vídeo aqui no YouTube, nesse novo formato, rapidamente, para a gente comentar um pouco a respeito do fenômeno João Fonseca. E digo fenômeno porque o nome desse garoto tem alcançado nichos, né, além do tênis. Eu fui abordado hoje por um familiar perguntando, né, esse tal de João Fonseca, ele é aquele rapaz que está em dúvidas entre se quer estudar ou, ou se quer trabalhar, né? É engraçado, né? Porque isso chega para a maioria das pessoas sem o devido contexto e parece uma coisa absurda, né? Como assim? Esse garoto está em dúvida se trabalha ou se estuda e é tenista, né? Tem uma vida relativamente confortável. Como é que assim ele está em dúvida, né? Que absurdo, né? Mas todos nós, né, que estamos no contexto, né, do tênis, nós entendemos, né, o que essa dúvida, essa boa dúvida ronda o coração, né, e o staff e a mente, né, do João Fonseca. Nós sabemos que, e pelo que nós vimos, acompanhamos aqui no Rio Open, há muita coisa a ser dita a respeito da atuação desse garoto. É, quando ele jogou o Challenger de Buenos Aires, foi um dos primeiros jogos que eu acompanhei do João, e assim eu fiquei impressionado, porque com 17 anos ele jogava com uma confiança assim absurda com jogadores assim. Tudo bem, a gente fala, pô, jogador de Challenger, né, é um nível mais baixo, e de fato é. Só que a gente não tem noção da dificuldade que é a vida de um atleta, né? Quando nós olhamos esses caras jogando, eles não são, né, peladeiros, né? A gente está falando de um nível de concentração, de dedicação e, assim, de habilidades físicas, de capacidade físicas, que não são naturais, né, a nós, seres humanos comuns, né, digamos assim. E esse garoto tem 17 anos. Com 17 anos, olha, é difícil você ter esse preparo, é difícil você ter essa mentalidade, né? Todo esse preparo e toda essa maturidade que ele demonstra dentro de quadra e fora. Né? Ele parece muito consciente de que ele está num processo de transição e que essa transição leva um certo tempo. É, ele entende que todo o extra-quadra também afeta é, o desenvolvimento dele como atleta dentro de quadra. Então nós vemos que esse garoto ele está em boas mãos e está num caminho assim muito promissor e muito interessante. E aí a gente se pergunta, né, por exemplo, puxando esse gancho, né, do meu parente que veio conversar comigo a respeito do Fonseca, né? Como assim ele está em dúvida entre jogar profissionalmente ou estudar, né? Todos nós pensamos aqui, não, a educação é um caminho para o sucesso. Você quer alcançar sucesso, o caminho é a educação. E é de fato, né? Hoje, ascender socialmente é muito possível graças a uma dedicação e a um empenho, né, alinhado com a formação, né, intelectual. Isso é importante, isso não pode ser desconsiderado. Só que nós estamos falando de um contexto diferente. Esse garoto tem 17 anos, esse garoto tem um talento absurdo e ele já pode agora, como profissional, construir, né, toda a sua base para ser, né, para ter uma vida estável, aquilo que nós naturalmente procuramos, né, por meio do estudo, por meio do trabalho. Esse garoto ele já pode alcançar isso profissionalmente sem precisar ir para o college, que é uma das expectativas, né, de carreira dele, ir para o college e ali estudar e treinar, ter as duas coisas alinhadas. Só que, é claro, você perde, ganha em um, né, em educação, e você perde por outro lado,
que é o nível de competitividade. Os grandes nomes do tênis estão no profissional, eles não estão todos concentrados nas faculdades americanas. Então tem uma perda, né, de nível técnico, de nível de enfrentamento, né, por mais que ele estude, por mais que ele treine, ele não vai encontrar ali o nível necessário ou suficiente para ser um grande jogador. E essa é a expectativa. João tem a consciência de que ele vai ser e ele tem talento para ser um grande jogador, né? Mas assim, falamos um pouco da carreira desse garoto e tudo que envolve ele ao redor, né? E todas as decisões que ele vai ter que tomar junto com seu staff técnico. Vamos falar agora a respeito dos últimos 2 jogos dele aqui no Rio Open. Vamos fazer uma projeção para o jogo dele contra o Mariano Navoni, que vai ser hoje, no encerramento do dia, novamente, da quadra central. O primeiro jogo do João Fonseca no Rio Open já foi uma pedreira, assim, uma montanha a ser escalada e um nível de enfrentamento psicológico muito grande. A gente está falando de um jogador promissor, campeão, né, de Grand Slam juvenil, o Arthur Fils, e alguém que já é campeão em nível ATP. Isso com 18 para 19 anos. Arthur Fils é um talento. Isso precisa ser destacado. Quando você chega no top 40 com 19 anos e com título ATP, você dá outras caras para o circuito. E o circuito começa a te olhar de outra forma. Esse é o tamanho do Arthur Fils e esse é o tamanho do enfrentamento, ou era o tamanho do enfrentamento para o João Fonseca nesse jogo de estreia. Olha só, jogo de estreia contra um top 40 de 19 anos e igualmente promissor, já campeão na ATP, fazendo sua estreia no torneio, no caso o Arthur Fils, e ele também, claro, mas o Arthur Fils, ele fazendo sua estreia e na quadra central diante do seu povo, João Fonseca é carioca. Imagine o tamanho da carga emocional que toma a cabeça desse garoto. E ele tem 17 anos. 17 anos. Assim, você para pensar nesse sentido, é uma coisa surreal. E aí, voltando para o Arthur Fils ele é um grande talento na ATP e ele deve ser olhado de forma diferente. Mas tem alguns problemas, né, que nós precisamos destacar aqui. Nem todo jogador ele vai ser um Carlos Alcaraz que vai chegar ao topo do ranking com 19 anos. Não vai. Nem todo ele vai ser um talento como o Jannik Sinner, que agora, né, tudo bem, de forma um pouco mais, entre aspas, tardia, para o nível que ele possui, mas chegando ao topo do ranking, vencendo grandes slams. Então repare, isso é extremamente difícil e a carreira do Arthur Fils é de fato muito promissora e deve ser encarada com muita atenção. Porém, o que nós devemos ressaltar é que precisamos ter um pouquinho mais de atenção em algumas coisas que na carreira dele, né, tem atrapalhado, pelo menos até aqui. Arthur Fils ele não é um jogador conhecido por ser muito paciente. Ele é um jogador extremamente agressivo, bate muito firme na bola, todas as bolas. Para vocês terem uma ideia, um perfil parecido, num nível de talento um pouco inferior, o Felipe Meligeni joga também dessa forma, mais agressivo, batendo forte todas as bolas, buscando o winner, etc. Mas o Arthur Fils ele faz isso com uma qualidade ainda maior. Não tem que dizer a respeito disso. Mas o Arthur Fils tem esse perfil. Só que é engraçado que ambos têm exatamente o mesmo perfil temperamental de serem pouco pacientes. E isso, consequentemente, alinhado com o perfil agressivo, leva ambos a um caminhão de erros não forçados. Um caminhão
de erros não forçados. Bola na rede, bola para fora, impaciência para trabalhar os pontos, ainda que ele comece em desvantagem, e às vezes até o momento em que ele está em vantagem no ponto. Então, falta aí um pouco de paciência do Arthur Fils para trabalhar. Isso você vê claramente no jogo entre Fils e Tabilo. Fils e Tabilo, na final do Aberto de Auckland, antes de Adelaide, foi assim marcante, porque o Tabilo entrou com uma estratégia muito clara de devolver todas as bolas e dar esse poder de decisão do ponto do Arthur Fils, depois principalmente de ter vencido o primeiro set. Então você leva o poder de decisão para o seu adversário no momento em que ele está impaciente atrás do placar. Você eleva o nível de pressão, né, para o seu adversário, e com isso você é obrigado ali, né, o Arthur Fils é obrigado e pressionado a tomar uma decisão. E o Tábilo, muito rápido, de fundo de quadro, muito competente, devolvendo as bolas com muito spin, altas na esquerda do Arthur Fils, forçando ele a errar, tirou vantagem e venceu, né, em 3 sets. Mas qual é a diferença? É, qual é a diferença aqui? Existem duas formas de você ser agressivo. O Tabilo também foi agressivo à sua forma. Se você ver o jogo, você vai ver que o Tabilo não foi só alguém que devolvia todas as bolas. Cada bola ela tinha um posicionamento certo, destinado para que ele pudesse atacar na bola seguinte. Era uma construção de ponto para que ele pudesse fazer o contra-ataque. E o João Fonseca foi, obviamente, foi igualmente agressivo. Mas por que essas duas formas são diferentes aqui? Porque você tem duas formas de lidar com essa impaciência do Arthur Fils. Uma é você fazendo ele ficar frustrado com o próprio jogo, que foi a estratégia do Tabilo, devolvendo todas as bolas e levando a ele o poder de decisão, isso após vencer um primeiro set muito equilibrado, e com ele frustrado e tentando vencer, ele vai errar todas as bolas. Só que tem um contraponto aí. Qual é o contraponto? O contraponto é que se o seu adversário começa a acertar a mão e começa a acertar esses winners que ele tanto tenta e que ele tanto errou, você tem um problema agora. Agora o seu adversário está mais confiante e ele sabe o ponto exato onde ele pode, onde ele te encontra vulnerável. E aí, amigo, e aí foi um dos motivos pelos quais o Tabilo deixou um set abaixo contra o Fils. O que o João Fonseca fez nesse jogo? Ele começou sendo agressivo um set inteiro. Todos os pontos. Tem uma entrevista dele, nós legendamos em português e em inglês, do Fonseca falando do jogo contra o Garim, como ele veio mentalmente preparado para esse jogo, e para o jogo com o Arthur Fils. Ele disse que no jogo contra o Arthur Fils ele chegou, né, em toda oportunidade, batendo na bola com muita força, né, literalmente descendo a mão em todas as bolas. E isso para um jogador que tem o estilo natural de ser agressivo, isso também é igualmente frustrante. E é igualmente, e ainda acelera de forma ainda mais rápida a sua impaciência no jogo, porque você se torna um bicho acuado, como uma onça acuada. É claro, né, se existe o perigo, né, do contra-ataque, mas ele não aconteceu em momento nenhum. Fonseca, esse jogo, ele foi muito interessante porque ele foi muito bem pensado em termos de análise, de tática para cima do Fils. Assim, uma coisa que é impressionante no jogo desse garoto é que a velocidade
da bola desse garoto é absurda. E é absurda em condições climáticas e de piso desfavoráveis. A hard é mais rápida e o saibro, consequentemente, mais lento. Num clima onde você tem umidade, calor, a tendência é que o jogo fique mais lento. E você olhando ele golpeando as bolas, principalmente contra o Fizz, você fala, meu Deus, que velocidade, assim, de bola mesmo. E, assim, esse garoto tá acelerando a bola e parece que ele tá jogando na hard, né? Na hard e indoor, ainda por cima. Então, assim, ele usou essa velocidade de bola para jogar o Arthur Fils para o fundo de quadra e aproveitar todos os pontos, literalmente acuando o Arthur Fils. E você vê em um determinado momento do jogo, principalmente no primeiro set, que o Arthur Fils, percebendo isso e sendo um jogador com características parecidas, ele percebe que ele não vai conseguir, né, bater de frente com essa intensidade do Fonseca, ele tenta diminuir a velocidade com drops. Só que o garoto é tão rápido e tão inteligente, ele estava tão focado nesse jogo, que ainda assim foi ainda pior, né? Uma estratégia ainda pior e igualmente não funcionou. E você une isso aos Sabers, né? Que é aquele sneak attack, né? Saber é sneak attack by Roger. Nós temos um vídeo falando sobre isso no Instagram e no Twitter. Saber é como um ataque furtivo. O jogador vai para o segundo serviço um pouco mais lento. Então ele aproveita, se adianta um pouco mais para fazer um meio voleio, digamos assim. Ele faz um meio voleio, a bola vem rápido, o seu adversário não está esperando, porque ele está olhando para a bola na hora do tosse, e quando ele vê, a bola já está voltando. Ele não tem tempo para devolver a bola fica mais curta e você pode matar o ponto na bola seguinte, né? No caso, o devolvedor. E aí, por mais que isso não funcione, e isso vai acontecer, isso tem isso tem um impacto mental no sacador muito grande, porque ele não sabe, literalmente, em que momento ele vai esperar, e não é uma coisa previsível. A atenção de quem vai fazer o saber é justamente fazer esse movimento quando o jogador ele está olhando para golpear a bola. Por isso que ele é, é tão implacável, é tão imprevisível, e ele gera uma pressão no seu saque absurda. E foi o que ele fez com o Fizz, e foi o que ele fez com o Garim. E, assim, estilos de jogos diferentes, né, jogadores diferentes, estratégias parecidas e utilizadas em tempos uh, diferentes, né, em tempos distintos. Né? No primeiro set funcionou perfeitamente, e aí, lembremos, o Fonseca não vai jogar sempre igual ele jogou no primeiro set contra o Arthur Fils. Eu sei que isso é óbvio, mas isso gera uma expectativa na gente, é que a gente geralmente não, sem perceber, a gente cria essa expectativa no Fonseca com base naquilo que a gente viu primeiro, principalmente considerando esse primeiro set assim de cinema 6-0 contra o Arthur Fils, assim, é muito marcante. Mas isso não vai se repetir. Por quê? Porque é uma estreia, tem uma estratégia muito bem montada, os jogadores já se conhecem do juvenil, claro, eles já se enfrentaram antes. O Fonseca montou uma estratégia muito bem e você vai perceber isso, né? Ele, a equipe técnica, montaram uma estratégia muito bem pensada para fazer esse primeiro set contra o Arthur Fils,
E no segundo set em diante, você fala, poxa, o Fonseca tem bola para acabar com esse jogo mais rápido. E tem, de fato, mas a questão é que não precisa. O seu adversário ele está um set abaixo, o seu adversário ele não está confiante. Você veio de um dia de ter jogado em duplas e você vai jogar no dia seguinte. Então você precisa administrar o seu próprio corpo ao longo da partida e foi o que o João Fonseca fez, jogando os pontos importantes, se mantendo no jogo, mantendo o seu serviço e quando ele teve a oportunidade, ele quebrou o Arthur Fils no momento mais importante da partida. E impressiona porque ele fez exatamente a mesma coisa contra o Cristian Garim. E aí, meus amigos ouvintes do Papo de Tênis, o que nós podemos esperar para o Fonseca, para esse jogo contra o Navone? Mais uma vez, eu vou pedir calma. Não esperem nada. Você fala, poxa, mas é o Navone. Ele bateu num top 40, ele bateu num top 100, né? A Garim era o número 88, entrou 88 no ranking no Rio Open. O Navone agora é 87, com um ranking novo. Pô, como assim? Como assim? Tem que ganhar também. Se ganhou do 40, ganha do 80. O tênis não é assim. Não é uma associação fácil. Como nós falamos aqui, tem todo um caráter psicológico e mental que afeta também a estratégia de jogo. Tá? E isso independe se você tem um bom preparo, se você é mais habilidoso, se você é menos habilidoso, se você é mais técnico, o número do seu ranking, os seus títulos, nada disso entra em quadra, né, nesse momento. Entra principalmente o seu lado mental e o quão firme e o quão disposto você está a seguir à risca o seu planejamento de jogo, o seu plano de jogo. Então, o João Fonseca confia na equipe técnica, a equipe técnica mostra uma competência muito grande, e assim, na gestão dos jogos e na gestão da carreira desse garoto. Então, o que nós podemos esperar desse garoto, por favor, tenham expectativas para o futuro. Agora, apreciem, aproveitem, assistam sempre que puder, porque é um talento e é um momento em que ele precisa de apoio e que ele precisa crescer para poder se estabilizar, né, como um tenista a ser encarado com outros olhos dentro do circuito. Um novo talento a ser gerido. E isso vai agregar também, isso vai colaborar também de acordo com a medida das nossas cobranças e expectativas. É bom ter expectativas, é bom cobrar, mas na medida certa. Na medida certa e entendendo que é um processo. Esse garoto tem 17 anos e que ele ainda tem muita lenha para queimar. Mais uma vez, eu falei uma vez, vou falar de novo, a respeito do Arthur Fils, eu falei sobre isso, e falo a respeito do Fonseca. Ele tem 17 anos. Ele não vai virar número 1 do mundo, pelo menos eu acho que não. Eu espero que não. Ou, quer dizer, eu espero que esteja errado, né, no caso, mas ele não vai virar número 1 do mundo com 19 anos, como Carlos Alcaraz. Fenômenos como Carlos Alcaraz não acontecem sempre. Fenômenos como Rafael Nadal não acontecem sempre. Fenômenos como Djokovic, Murray e tantos outros. A gente tem tantos outros nomes gigantescos e até talentos precoces que começaram muito bem, não tiveram a mesma estabilidade durante a carreira. Talvez o que nós precisamos para o tênis e para o futuro do tênis brasileiro seja um talento estável. E o João Fonseca parece ter esse perfil. E isso é muito importante para as novas gerações. Os próximos João Fonsecas que estão hoje a caminho do Jockey Club assistindo um jogo desse garoto de 17 anos e pensando, olha, quando eu tiver 17 anos, eu vou jogar assim também. Né? Então, apoiem o Fonseca, apreciem, apoiem também Vitória Barros, Naone Vitória
e tantos outros atletas, né, de destaque que estão aí no nosso circuito. Nós conhecemos a Ana Candioto, nós conhecemos a Luísa Fulana, que está no college. Logo ela vai aparecer aí nas notícias, nas nossas notícias, nos nossos noticiários. Então é importante acompanhar e apoiar esses atletas, tá bom? Um grande abraço a todos, espero que tenham aproveitado. Curtam o Papo de Tênis, se inscrevam no nosso canal no YouTube, sigam-nos no Instagram, Twitter, Spotify, Deezer, nós estamos em todos os lugares. Procurem-nos em nossas redes sociais e sigam-nos e acompanhem nosso conteúdo. Claro, vai ser sempre um prazer, né, conversar com vocês. E nós estamos aqui sempre, claro, ouvindo vocês. Grande abraço a todos, aproveitem o Rio Open. Até a próxima.